Filmes e Vinhos, com Márcio Alvarenga. Estamos chegando com Filmes e Vinhos. E a nossa proposta é sempre de trazer pessoas que, de certa forma, possam nos aproximar cada vez mais, tanto dos filmes como também dos vinhos. Está conosco aí, garantindo essa transmissão da live, o nosso operador de áudio e vídeo, o Elias Moraes Ribeiro, a quem agradecemos. E agradeço particularmente também a participação nessa live e já aproveito para apresentar o nosso convidado de hoje, que é o empresário e sommelier Idirir Janduso. Alô, Idirir, grande abraço, tudo bem? Olá, pessoal, olá, Márcio, olá a todos vocês aí, os ouvintes todos que estão nos assistindo aí, nos ouvindo aí. Um brinde à vida a todos vocês aí, viu? Idirir, nós já tivemos a oportunidade de conversar a respeito, né? O meu pai, há 50 anos atrás, era muito amigo do seu pai, né? E foi justamente nessa época que nasce, então, a Mercearia 3M. E hoje você está capitaneando, né? E aí, Isso. quando que o vinho entrou na sua vida, diria? Bom, eu, para ser bem sincero, acredito que o vinho já nasceu comigo desde outras vidas aí, né? Em reuniões espíritas falam que eu já estava no ramo em outras vidas aí. Mas desde criança, eu acho que meu pai é de família italiana, né? A Mercearia 3M existe há 60 anos, e eu diria que quando eu tinha os meus 13 anos, ou seja, 40 anos atrás, mais ou menos, né? Eu ia nadar numa piscina que não era climatizada, então a água era fria. Quando eu chegava em casa, meu pai falava: ó, vamos tomar um vinhozinho aqui para você dar uma melhorada aí, né? Para tirar um pouco o calor, né? O frio, aliás, que era sempre muito frio. Então eu comecei por aí, não que meu pai tenha me induzido ao álcool, não, mas doses pequenas, tudo. E sempre foi assim, Márcio. Meus amigos saíam para tomar cerveja e eu sempre levava minha garrafinha de vinho. Na época, vinhos mais comuns, né? Eu lembro que Forestier, né? Chateau do Valier, Almaden, vinhos, né? Quando muito, um Conchitoro. E comecei assim, bem de levinho, bem tranquilo, enquanto meus amigos enchiam a cara de cerveja, eu levava minha garrafa de vinho. Foi uma vida toda assim, né? Não tinha adega na época, então eu acho que o vinho me acompanha desde quando eu nasci, sinceramente. O Idirir é sommelier. E sommelier é uma palavra francesa que, a rigor, ao pé da letra, ela diz respeito ao carroceiro dos castelos e palácios franceses e que transportava aquelas pipas de vinho e acabou sendo incumbido, então, de provar o conteúdo antes que ele fosse servido aos reis e nobres. Nós temos um filme, inclusive, do ano passado, chama-se Delicioso, da Cozinha para o Mundo, um filme francês, onde aparece esse carroceiro. Esse filme é belíssimo e fala, sobretudo, de gastronomia e está, inclusive, disponível para quem tiver interesse de assisti-lo no Amazon Prime. Eu diria, quando você prova um vinho, né, eu pergunto quais são aqueles pontos mais importantes que você leva em consideração para dizer que o vinho é bom. Bom, só dando uma acrescentada, o vinho a gente toma, né, veio da antiguidade, o sommelier, a palavra sommelier, e também a profissão que a gente tomava os vinhos e as comidas antigamente, antes do rei, para que se ele tivesse envenenado, morreria o sommelier e não o rei, né? Tem esse detalhe meio trágico aí da história, né? Mas assim, a gente tem que... o vinho parte, primeira análise do vinho é o visual, para ver pela cor do vinho, sem levantar ele, sem sentir os seus aromas e o gosto, a cor já nos diz muita coisa. Então, o primeiro fato que a gente tem que fazer é olhar o vinho, né? Olhar a cor dele, a cor vai dizer para a gente se ele está pouco, muito violáceo ou não, se ele está com uma cor de idade ou não, se ele tem pouco ou muito álcool. Então, a cor é o primeiro indício. O segundo, e muito forte, é o odor. Você vai sentir o cheiro, o buquê do vinho, e aí ele vai te passar quase que o resto do vinho, ou seja, pelo buquê do vinho, pelo perfume do vinho, nós vamos saber se está oxidado ou não o vinho, se ele está jovem ou não, né? Então, são os dois princípios que fazem com que a gente primeiro olhe, depois cheire o vinho para poder saber como é que tá os aromas dele. E o terceiro e último é o gustativo, que geralmente a gente põe ele na boca, não engole, ergue a língua um pouco, deixa o ar entrar um pouquinho e passeia o vinho pela boca
pela língua, por todas as partes da língua, para tentar identificar se o vinho está com equilíbrio ou não. E aí nós vamos sentir na língua, na ponta da língua, o doce, nas laterais, a astringência, bem no centro da língua, em cima, a untuosidade do vinho e também a temperatura do vinho, e por aí vai. Antes mesmo que a gente coloque na boca, já dá para descaracterizar um vinho. Se ele tiver, por exemplo, com cheiro de pano molhado, aquele mofo, a gente pode dizer que o vinho está bolchoné e não precisa nem levá-lo à boca. Só pelo aroma você já desclassifica o vinho. Pela cor também, vamos lembrar que os vinhos brancos escurecem com o tempo e os vinhos tintos, eles clareiam com o tempo. Então, pela cor do vinho, dá para a gente ter um princípio se ele já está bom ou não, está sadio, né? Ou íntegro ou decrépito, pela cor do vinho. Mas os três são fundamentais. Evitando, por fim, obviamente, se ele tiver oxidado ou bolchoné, então você não precisa fazer o terceiro, que é pôr na boca, não há essa necessidade. Agora, Didier, não tem nada pior do que um sujeito snob do vinho, né? Porque tem gente que, ao invés de desfrutar da bebida, costuma aborrecer os outros com as notas de sabor do vinho e que muitas vezes acaba até a pessoa viajando no tempo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas sensações, você já começou a falar, aparentemente estranhas e que determinadas pessoas acabam sentindo com relação ao degustar um vinho, Didier. Sim. A memória que eu digo, que a gente sente nos aromas, existem os aromas, que são muitos, e para fazer uma prova de sommelier, como eu fiz, na verdade tem aromas que a gente nunca provou. Por exemplo, existem aromas verdadeiros do mundo do vinho, que é xixi de gato, vômito, existe suor de cavalo. Então, é interessante que a pessoa que nunca teve um gato em casa não vai saber qual é o odor do xixi de gato, não vai saber qual que é o suor de cavalo, né? Então, por aí vai. A grande verdade é que os aromas, eles são memórias olfativas nossas. Eu me recordo, há muito tempo atrás mesmo, acho que num dos primeiros cursos que eu fiz aí, há uns 20 e poucos anos atrás, eu me lembro que levantou uma senhora, né, que já estava animada, porque nós já estávamos no 6º ou 7º vinho, e aí eu estava justamente falando sobre os aromas do vinho, né, no caso, tem os aromas primários, secundários e terciários, né, e que podem ser animais, vegetais, pode ser aqueles aromas que provêm da própria uva, pode ser os aromas que provêm do barril de carvalho, né, que tem a tosa, onde se coloca fogo nos barris de carvalho, e isso produz alguns aromas, quando mais tostado ou menos tostado, e sobre o envelhecimento também dele na garrafa. Mas uma mulher levantou e falou assim, engenheiro, eu sinto como se fosse borboletas batendo asas na primavera. Eu falei, nossa senhora, isso eu nunca vi. Né? Então tem muitas pessoas que viajam demais na maionese e é interessante. Eu nunca sorrio, né? Eu nunca tiro sarro dessas pessoas, porque é o aroma dela. Eu já estive também num curso que a pessoa falou, é um cheiro de chulé. Existe o aroma, que é o cheiro de chulé, como aquele queijo que é forte, né? Então, os aromas são muitas vezes da memória da pessoa, que a outra não tem esse aroma. Ela não passou por aquilo na juventude dela. Então, é bem complicado. Existem os aromas que são fato, que são... A gente compra até, existe a se comprar por aí, uma caixa de aromas, com 50, com 80, com 200 aromas. Então, você vai lá e sente o aroma, por exemplo, de rosas, frutas maduras. Um aroma que é bem assim atraente é as frutas maduras que a gente percebe, por exemplo, nos vinhos do Porto do tipo Ruby, né, os rubis. E nos tawny, que são vinhos que têm mais presença de madeira, você sente aquela mesma fruta, mas em compota. Já não o pêssego ou o morango comendo ele, você aperta ele e sente aquele cheiro, mas aquele pêssego em compota, que ficou lá parado há alguns meses em compota. Então, tudo isso é treino, nada mais do que treino mesmo. Didier, antigamente, né, nos filmes de faroeste, a bebida predominante era o uísque, né? Sim. E o que a gente assiste hoje nos filmes de diferentes gêneros cinematográficos, né, é exatamente o vinho ganhando um protagonismo muito grande. E normalmente os atores acabam não consumindo o álcool de verdade no set, né? Eles geralmente usam chá gelado ou água com corante alimentar, né? Sim, sim. Por exemplo, você vai ter que repetir 10 vezes uma tomada de cena. Se o cara tomar nas 10 tomadas, aí evidentemente
a situação. Pode complicar um pouco. Pode complicar, porque o teor alcoólico é de 12 a 16 graus, né? Então, pode complicar um pouco. Mas eu vou além. Antigamente, mais ainda, era até imponente nos filmes as pessoas estarem com cigarros na mão, né? Hoje, obviamente, não existe mais isso, né? Então, a gente enalteceu, né? Passou aí pelo uísque e hoje realmente são os vinhos. Mas ainda hoje, Márcio, o que eu percebo em vários filmes que tratam do vinho, inclusive até eu não assisto mais há muito tempo, não sei o que é mais novela, mas eu me lembro de algumas novelas que eu ficava, assim, bem perplexo em ver que os atores pegavam na taça de maneira totalmente errada, até hoje. Então, existem infelizmente, muitos filmes que as pessoas fazem coisas erradas e que, por estarem na televisão, o filme e tudo mais, deveriam fazer a coisa certa, pegar na taça de maneira adequada, não como eles pegam, que pega no bojo da taça, esquentando o vinho, né? Enfim, muitas coisas eu percebo hoje, falas, inclusive, em filmes que não são adequadas para o mundo do vinho, né? Por exemplo, você falar Merlot, né? Quando o certo é Merlot, enfim, existem muitas coisas que fazem com que o consumidor de vinho, aquele que é mais entusiasta no mundo do vinho, ele perceba essa situação e que falou, opa, tá errado isso aí, né? É uma coisa bacana. Agora, mesmo assim, Ednei, na sua percepção, essa inserção cinematográfica do vinho em cena, né? Até que ponto contribui para aumentar de forma importante o consumo de vinho no mundo? Eu acho que muito, Márcio, muito, porque, veja, a televisão, de toda maneira, não só cinema, mas televisão também, isso contribui porque, assim como contribuiu erroneamente há muito tempo atrás, quando o chique, digamos assim, era cigarro, né? Hoje não. Hoje nós temos aí um exemplo que foi o primeiro milagre de Jesus, como a gente estávamos falando anteriormente, né? Transformar a água em vinho. E eu acho que o vinho, por exemplo, na França, ele faz parte da cesta básica. No Brasil, então esse governo atual agora está querendo aumentar mais ainda as taxas, né? No Brasil ele é elitizado. E eu brigo muito aqui em São Carlos, na minha região, em todos os cursos que eu vou. Uma das primeiras falas que eu faço nos cursos que eu dou é dizer que o vinho é algo para ser popularizado e não elitizado, sem com isso perder o glamour. As pessoas acham que o vinho é algo caro. E esses filmes hoje em dia estão mostrando cada vez mais que não. Né? Hoje, se a pessoa está acostumada a tomar um chopp, ela não consegue ir num lugar e tomar um chopp. Ela vai tomar 2, 3, ou 7, 5, 10 chopps. Né? E se fizermos a conta, a R$10 cada chopp, por exemplo, né, 4, 5 chopps serão 40, 50, 60 reais. E hoje nós temos garrafas de vinho que eu tenho na mercearia vinhos finos de uvas viníferas, a partir de R$25, que você não consegue tomar uma garrafa inteira. Meia garrafa é o suficiente. Então eu vejo com toda certeza que o cinema e a própria televisão, de modo geral, estão contribuindo e podem contribuir mais ainda se fizerem a coisa da maneira correta, né? Falarem as coisas corretas, mostrar na televisão, os atores pegarem na taça da maneira adequada, tomarem o adequadamente viável, né? Não como a gente vê em alguns filmes que o cara coloca a garrafa na boca e toma tudo no bico, né? Eu acho que contribui e o Brasil precisa disso, que nós somos um país que talvez com um consumo per capita dos menores. Hoje, depois da pandemia, nós estamos aí com 3 ponto alguma coisa litros per capita. A Argentina está com 28 litros, né? A Itália está com 45 litros per capita. Então nós temos que crescer muito ainda. Existem muitos filmes, né, que mostram o universo do vinho, né? E um exemplo flagrante está exatamente na produção de 2008, O Julgamento de Paris. Exatamente. Exatamente como aconteceu a expansão vinícola californiana, né? Aliás, qual é o seu filme preferido? Não tenho dúvida que é esse, O Julgamento de Paris. Para mim, é um filme que eu cito em todos os cursos e workshops que eu dou, é O Julgamento de Paris. Esse filme, ele, não dando spoiler do filme para que vocês, né, os nossos ouvintes aí possam assisti-lo, mas esse filme é muito interessante porque até 1973, até 1976, o bom e o único vinho que prestava perante a cabeça das pessoas era o francês. De 73 até 76, teve uma pessoa
Eu não me recordo o nome agora, nem do ator, nem dessa pessoa que existiu. O filme é baseado em fatos verdadeiros, né, fatos que realmente aconteceram. E é um senhor que tem uma loja de vinhos na França que só vendia vinho francês. E ele tem um amigo do lado. Esse cara, na verdade, é um americano, mas ele tem a loja na França, né? E ele tem um amigo que fala, poxa, coloca vinho de outras nacionalidades aí. E ele brigando com isso, acabou que um dia, em 1973, ele acabou indo para a Califórnia, no Napa Valley, e provando outros vinhos. E aí ele falou, opa, existem coisas boas, né? Vinhos, rótulos bons fora da França. E aí ele levou 3 anos para angariar os vinhos lá da França, do Napa Valley, e fazer em 1976, um duelo às cegas, né, uma degustação às cegas. A gente fala degustação às cegas quando a pessoa recebe uma taça e tem que avaliar o vinho em todos os seus quesitos, né, visual, olfativo e gustativo, e entre outros, sem saber absolutamente nada sobre o vinho. Região, uva, tipo de vinho, sem saber nada. Ela tem que colocar tudo aquilo no papel. Então, é a melhor das degustações que eu acho que existe, as degustações às cegas. E quem ganhou, então, em 76, foi um vinho californiano, para surpresa e desprezo até dos franceses, que achavam que todo ano que havia isso, era um francês que ganhava. E a partir desse momento, de 1976 para frente, nós passamos a ter uma nova visão do que é o vinho no mundo, né? O próprio dono da loja, o ator do filme, que plageia, obviamente, as falas originais, né? No filme ele diz que agora os franceses vão me odiar. Daqui a pouco até a Argentina, o Chile, o Brasil vão estar fabricando vinho, que é o que acontece hoje. Então hoje nós temos o novo mundo e o velho mundo, é uma explicação maravilhosa para quem quer assistir esse filme. Até então, o velho mundo, que era França, Itália, Portugal, Espanha, eram os vinhos mais cultuados. E hoje nós temos excelentes vinhos lá e cá também, né? Uruguai, Brasil, Chile, Argentina, Napa Valley, Estados Unidos, né? Então, esse vinho é um difusor de opiniões no mundo do vinho. É um filme que também, Márcio, é importante a gente dizer isso, ele é um filme que mostra o que é um vinho praticamente perfeito, que é muito raro de ser feito. E nesse filme mostra o que é um Chardonnay dourado, que é um vinho branco que escurece e depois clareia. Ele não teve a participação de oxigênio, enfim, é algo muito raro. E conta também uma outra coisa que eu só vi nesse filme acontecer, o quão difícil é para o empresário, né, o viticultor, o empresário do mundo do vinho, levar o seu negócio para frente. Esse filme conta, você deve ter assistido, né, Márcio? Mas esse vinho conta, inclusive, que o cara praticamente ele quebrou a tua empresa totalmente, né, e foi trabalhar de novo numa concessionária lá, numa imobiliária, não me recordo, quando então ele redescobriu que o filho mais velho dele, né, o vinho, né, que era o Chardonnay, ele era o Chardonnay perfeito. Quem descobriu foi o filho de verdade dele. A gente fala filho quando o produto é nosso, né? Quando o vinho é... Eu tenho, por exemplo, os filhos meus são Architect, aqueles vinhos que você já provou, algumas pessoas já provaram aí, que é o Architect 2015, 16, 17 e 18. Então eu tenho 4 filhos que são vinhos, além da minha filhota, que é a Isabelle. Mas, enfim, esse filme é fantástico, todo mundo tem que assistir esse filme, no mínimo 2 vezes, uma sóbria e uma tomando um vinhozinho junto para acompanhar. Você falou do Napa Valley, né? E é interessante a gente frisar que, por exemplo, o Coppola, quando teve o filho, o Poderoso Chefão, premiado e faturou muito bem em termos de bilheteria no mundo inteiro, ele que havia herdado umas terras na Califórnia do avô, ele tratou exatamente de comprar parte da vizinhança, montou a sua vinícola, prosperou integralmente no campo do vinho, né? E agora a gente fica esperando que o Coppola venha fazer um filme autobiográfico, né? Porque realmente seria ótimo. A dele foi fantástica. Ele conta, inclusive, numa entrevista, né, do quanto ele participava na casa do avô, juntamente com o pai, de amassar a uva, Edilê. Com os pés. As pessoas até duvidam que isso seja possível, né? Opa, existe até hoje. Existe até hoje, inclusive eu fiz um evento aqui em São Carlos
com a importadora Qualimpor, onde nós tínhamos aí quase 88 rótulos, dos quais eu diria que uns 10% desses 88, uns 8 rótulos, são todos pisas a pé. A pisa a pé é algo caríssimo, né, em Portugal, principalmente, né, e aonde os pés têm uma cadência, todos são 10 pessoas que ficam no mesmo sentido, todos eles com a mesma perna ali, e o que faz de verdade a pisa não é só pisar, mas é os dedos todos os dedos dos pés que ficam um certo movimento assim, né, fazendo com que a uva amasse até uma intensidade em que o caroço da uva não pegue, porque o tanino do caroço da uva é muito prejudicial ao vinho. Então, não existe nada melhor do que fazer a pisa a pé. Eles inventaram uma bolsa inflável que coloca o ar, ela vai amassando o vinho, para que chegue, não pode amassar tanto, porque senão o tanino amargor, que não é bom, o tanino é excelente no vinho, da casca da uva, mas não das sementes da uva. Existe até hoje. Mas nós temos muitos filmes que são fantásticos de se assistir, romances, documentários também, né, Márcio? Muitos documentários que valem a pena, acaba virando um filme até, muito bons. Com certeza. Eu diria que no cinema, né, pouco importa o ano da produção, desde que o filme seja bom. Agora, e o vinho? Qual que é a importância da safra? A importância da safra está totalmente ligada, primeiro, à natureza. Se a gente falar em vinho português, por exemplo, a safra 2011 foi uma das melhores safras dos últimos 55, 58 anos atrás. Então, foi uma safra realmente que tudo colaborou. O tempo, o calor, o frio, a chuva, tudo colaborou para uma safra maravilhosa. Mas aí a gente fala assim, pô, mas todos os vinhos de 2011 são bons? Não. Os vinhos que têm uma vida longa, né, diferente dos filmes, que realmente, até eu digo que a maioria dos filmes bons estão lá atrás, né, os atuais não são tão bons quanto alguns antigos, enfim. O vinho, para ter uma vida longa, ele precisa de 4 situações em abundância. São esses 4 itens que são, eu digo, que é o pilar do mundo do vinho. Né, os vinhos têm 4 pilares que a gente imagina como se fosse uma cama. Né, o primeiro pilar é a acidez, o segundo pilar é o teor de álcool, o terceiro pilar é o açúcar, acidez, açúcar e tanino, e o quarto pilar são os taninos. Imagina que é uma cama com essas 4 colunas ali. Então, qualquer coluna que estiver desbalanceada, você vai dormir com a cabeça para baixo ou para o alto, com a perna para baixo, para o alto. São os pilares do mundo do vinho. O equilíbrio nessas 4 questões é que fazem um bom vinho. E o que faz um vinho ser longevo, durar mais tempo? A quantidade dessas 4 questões aí: tanino, acidez, açúcar e álcool. Tá? Quanto mais ele tiver, mais vida longa ele vai ter. É por isso que o vinho do Porto, nós ainda escutamos falar aqui de safras de 1727, à venda em Portugal na Taylors, por poucos 10 mil euros, né, uma garrafa de meio litro, porque esse vinho tem essa vida, porque ele tem muito açúcar, que é natural do aguardente vínico que colocam nele para acabar com a fermentação e sobrar muito açúcar. Ele tem muito álcool, ele tem uma acidez que não é tão grande, mas muito tanino. Esse vinho dura. Agora, a maioria dos vinhos aí, principalmente se a gente pensar em vinho reservado, são vinhos de 3, 4 anos. 5, assim, no máximo, explodindo. Os reservas, grandes reservas, aí sim, 10, 15 anos, mas todo vinho, uma hora, vai morrer. Então, tem vinhos de 20, 30 anos, e também a gente tem que pensar que, aí sim, como um bom vinho, tem que ser bem guardado. Como um bom filme, né, tem que ser bem guardado, né? Senão ele vai deteriorando. Se você pegar o vinho e deixar ele no sol, a temperaturas mais altas, ele vai e nunca mais volta ao normal. Ednir, a nota dos críticos pode influenciar muito a escolha do filme, né? Aí eu pergunto para você, e as notas do vinho, como é que funciona? Porque muitas vezes nos filmes a gente vê o personagem aí comprando vinho, mas antes ele consulta naqueles aplicativos. Exatamente. A importância delas. Então, eu digo que algumas coisas fazem com que o mundo do vinho, tanto quanto o mundo dos filmes aí, os dois têm algo em comum. Por exemplo, alguns filmes que a gente olha pelo nome, você fala, não vou assistir porque não deve ser interessante. Recentemente eu assisti um filme que é O Violino do Meu Pai. Eu falei, poxa, mas o que tem a ver esse filme, né? O Violino do Meu Pai. Já assistiu, Márcio? Não. Excepcional de bom o filme, só que o nome não agrada muito. Aí eu vou coadjuvar ele com um vinho que chama
4 vacas gordas. As 4 vacas gordas. Você olha no rótulo, um rótulo horrível, que só tem 3 vacas. Aí você se pergunta para o sommelier, cadê a 4ª vaca? Está na tampinha. Então são vinhos que você não quer comprar até pelo nome, ruim. O nome do filme, ruim. E assim também, e na verdade não, tanto o vinho quanto o filme são bons. A nota dada, que a gente olha muito, eu mesmo, eu entro no Netflix muitas vezes e vejo lá, antes, né, qual a nota que foi dada. E eu me deparo com coisas que não tem nada a ver. Filmes com nota baixa e o filme excelente, e o contrário também. E nós hoje nos deparamos com vários concursos, infelizmente, concursos pagos, muitos deles, né? Hoje eu cito 3 ou 4 que ainda são confiáveis, que é Robert Parker, a revista Decanter, Descorteados e o Wine Spectators. Fora esses 4, honestamente falando, eu já não confio muito mais nos outros. Tem a Penan também, que é uma revista da Espanha, que dá para confiar. Mas eu acho que a nota dada, ela, enfim, até hoje, ela é validada por muitos usuários que deveriam, muitos consumidores que deveriam repensar. Nós temos aí o site, né, um programinha de celular, que chama Wine, né, e eles dão notas, só que cada um dá a nota que quer, dá o preço que quer. Então, eu não confio e nem tenho mais no meu celular. Porque a pessoa que está, por exemplo, está tomando um vinho português em Portugal, é um preço. O vinho de Portugal no Brasil é outro preço. Eles colocam a média de preço, que é uma média feita por todos os consumidores e feita na nossa moeda. Não bate, né? E as pessoas que pontuam esses vinhos, são pessoas, de modo geral, que não entendem muito de vinho. Então, é a mesma coisa que me chamarem para falar de jornalismo, como você, Márcio. Eu não vou ter a sua expertise, e eu vou falar tudo errado. Então, acho que cada um no seu lugar, né? E eu não dou muito, as notas são interessantes, desde que sejam realmente creditadas por pessoas como essas que eu falei agora. Fora isso, você tem que não só levar em consideração a nota, mas você tem que levar em consideração também o fato desse vinho ter sido ou não bem tratado, bem cuidado até chegar na tua mesa. Né? Se ele passou sol, pegou alguma coisa, nunca mais vai ser um vinho bom. Pode ser falsificado também, né? Com certeza. Bom, nós temos aí um comentário muito interessante do meu amigo cientista político Edilson Gracioli, né? Ele diz que a memória afetiva dele remete ao quintal de onde o avô paterno residia. E lá havia um canteiro com ervas aromáticas e o outro com ervas medicinais. E aí ele acrescenta ainda que a bisavó espanhola tomava diariamente o café da manhã, meia taça de vinho tinto, eu diria. Exatamente. Eu estive em Portugal, uma época, estava lá eu e minha ex-esposa Cláudia, e aí eu achei estranho, 6h30 da manhã, o tio dela pegou um coxo, quase, sabe, um prato, um copo, não é um copo, uma vasilha, e pegou o fulare, que os portugueses gostam, foi lá em Portugal isso, né, e ele xoxava, nos modos dele dizer, como italiano, xoxava o pão no vinho, às 6 da manhã, e ia comendo pão embebido naquele vinho, e depois tomava, né, na boca, e tomava aquele resto de vinho, isso às 6 da manhã. A gente está falando aí de quase meio litro de vinho. Os italianos fazem muito isso, os portugueses fazem muito isso, e essa memória é muito interessante, porque realmente aquele cheiro, tudo aquilo pode te lembrar de um vinho que não necessariamente tenha nos seus aromas aqueles ingredientes, né? Mas a memória que é daquela época, como terra molhada, couro, fumaça, defumado. Isso é muito... É por isso que eu digo que o vinho é algo que é quase que... Para cada pessoa é uma situação. Tem gente... Aí qual é o melhor vinho que existe no mundo? Aquele que você gosta, aquele que você pode comprar. E não significa, de maneira nenhuma, que um Chateau Petrus, que vale 8.000 euros, a pessoa vai gostar e falar, esse vinho foi melhor que eu tomei na minha vida. Não, ela pode tomar um vinho de R$400 ou R$100 e achar melhor do que aquele. É muito pessoal. Agora, tecnicamente, nós temos algumas ferramentas que podemos dizer que não precisa nem tomar o vinho, só em colocá-lo na boca e chacoalhar ele na boca. Você pode dizer, é um vinho equilibrado ou não, é um vinho bom ou não, mas gosto é cada um. Sua memória olfativa também, cada uma sua. Dinheiro, aquele filme romântico, né? De repente o casal chega no restaurante e aí o sujeito fica meio perdido com aquela variedade de vinhos disponíveis. E aí eu pergunto, compensa então pedir sugestão ao maître?
Vamos lá, ao sommelier seria o ideal, o maître, né? Nem sempre o maître é sommelier, por incrível que pareça. Mas o que eu penso é o seguinte: primeiro, a gente tem que desvendar algumas coisas aqui, assim como, já que a gente está falando de filmes e vinhos, eu me recordo uma época em que a gente ia na locadora para alugar filme. Você também lembra dessa época, né, Márcio? E a gente locava, às vezes, fita de vídeo e depois DVDs. E chegava para o cara e falava: qual que é um filme bom? E o cara lá falava algum filme que a gente chegava em casa e odiava o filme. Né? Então, é mais ou menos a mesma pegada se você pega um cara que não é sommelier. Hoje, infelizmente, aqui em São Carlos, eu diria que em várias partes do Brasil, não se paga um sommelier para estar no restaurante. Né? Até porque o custo dele é bem maior do que o garçom. Então, o garçom, eventualmente, fez um curso ou outro, e aí ele vai tentar, obviamente, ver. Em primeiro plano, o cara pergunta para ele: que vinho que você me indica? Vai depender do que prato você vai escolher. Então, se você escolher, por exemplo, uma sopa, o sommelier, o maître, enfim, ele tem que te indicar um vinho leve, um vinho branco, no mais um vinho tinto Pinot Noir, que é uma uva bem levinha. Se for uma carne, outro vinho. Tem que perguntar, a gente tem que perguntar várias perguntas para a pessoa antes de oferecer o vinho. Se ele quer, de fato, harmonizar um vinho com aquele prato que ele está comendo ou não. Se ele está ali só de happy hour para provar um vinho. Se ele gosta de um vinho mais aveludado, mais macio, mais intenso ou não, branco, rosé, ou então um vinho suave, um vinho... As perguntas são... Eu faço várias perguntas, até me intitulo chato às vezes, e para tentar fazer com que a pessoa tenha um acerto, para que a pessoa leve para casa aquilo que ela espera. Agora, tem duas questões, né? Se você vai num restaurante, infelizmente existe restaurantes e adegas de vinho, lojas de vinho, que o cara ganha por rolha vendida, por garrafa de vinho vendido. Então é como farmácia, sabe? Ele indica aquilo que ele está ganhando mais. Infelizmente isso existe também. Então nada melhor do que a gente fazer esses programas como você tem feito, Márcio, parabéns por essa iniciativa. Como nós fizemos um curso uma vez, as pessoas vão aprendendo e vão sabendo fazer as suas próprias escolhas e aí ninguém mais ilude elas. Interessante que você falou em locadora de vídeo e, coincidentemente, hoje, eu encontrei um amigo que foi proprietário de uma locadora, né? E ele lembrava de um detalhe muito interessante. Certa vez, ele estava muito desgostoso com o comportamento do funcionário, que ele não tinha habilidade suficiente para sugerir o filme para o cliente. E acontecido, o sujeito entrar na locadora e sair sem alugar o filme. Aí eu disse a ele o seguinte: olha, vai ver que o seu funcionário ele está oferecendo para o seu cliente o filme que ele gosta. Então, exato. É importante perguntar para o cliente: escuta, qual foi o último filme que o senhor assistiu e gostou? Aí a pessoa dá uma dica e ele pode aí sim sugerir, né, Edir? Exatamente. Na verdade, a gente tem que treinar o funcionário a fazer a coisa certa. Senão o funcionário, né, não tem como saber as regras de harmonização e tudo mais. Eu me recordo, Márcio, que um dia um funcionário meu, há muito tempo atrás, que tinha acabado, era o primeiro dia dele, e uma pessoa foi lá e perguntou para ele: o que você me indica para comer com bacalhau, tomar com bacalhau? E o cara, lamentavelmente, falou um moscatel, porque eu gosto do moscatel. O moscatel é um vinho suave, um espumante suave que ele é um desacordo total com o bacalhau. O bacalhau é uma bebida ácida, o moscatel é suave, né? Então, eu falei: meu Deus do céu, consegui ligar para a pessoa depois, falou: vou levar um vinho aí que harmoniza, porque isso aí não vai harmonizar, não. Você tem que pegar um vinho verde. Então, foi falta do treinamento, porque ele foi no primeiro dia, né? Então, tudo isso é muito importante e faz com que realmente a pessoa deixe de ir alugar o filme, ou então comprar o vinho se ela foi mal indicada. Uma coisa é o nosso gosto, e uma coisa é o gosto da pessoa. Por isso que eu faço tantas perguntas. Então, foi falta do treinamento. A degustação de vinhos é muito subjetiva, né? Assim como a infinidade de maneiras de você acabar desfrutando do vinho. E aí eu pergunto: você tinha falado no início da nossa live aqui, o Bolchoné, né? E aí eu pergunto: como não pagar mico nessa hora, se de repente transformar aquela situação no restaurante numa comédia pastelão, hein, Edilio? Então, olha, sabendo algumas regrinhas muito básicas que no curso de vinho que eu dou, enfim, e agora mesmo falando com as pessoas que estão aí, são regrinhas tão básicas assim, por exemplo, a cor. Se você pede um vinho tinto, ele tem que estar aquele rubi violáceo, uma cor mais, né, jovem, digamos assim.
se for um vinho safra nova. Geralmente em restaurantes, as pessoas não vão no restaurante para comprar um Chateau Petrus, um vinho de 3, 5, 6, 10 mil reais, né? Então, que são vinhos que eventualmente podem ter uma cor um pouquinho mais atijolada por conta da idade. Então, a cor em primeiro plano. Em segundo plano, cheira o vinho, né? Dá uma chacoalhada na taça e cheira o vinho. Por que chacoalhar a taça? Para ele entrar em aeração com o ar, porque o vinho ficou preso na garrafa há muito tempo, e você cheira o vinho e tenta entender o que é aquele cheiro. Primeiro, se tivesse cheiro de vinagre, o vinho está vinagrado, então o vinho está oxidado, né? É um vinho que você já pode naturalmente já reclamar e falar, não tá. Se o vinho tiver com cheiro de pano molhado, mofo, ele está bochoné. É outra situação que fala, não dá para tomar esse vinho, nem põe na boca. E a terceira situação é você tomar realmente o vinho e notar que ele está decrépito. Para isso, Márcio, assim, um dia talvez aconteça no Brasil o que já acontece na França, que é um microgole. O garçom, quando vai te servir um vinho, ele teria que abrir o vinho na sua frente, mostrar o rótulo para você conferir a safra e tudo mais, e aí ele deveria abrir na sua frente, colocar a rolha do seu lado para que você cheire a rolha e olhe a rolha para ver se ela não está infiltrada, né? Se ela tiver, por exemplo, com a mesma cor que está ali roxinho do vinho, onde pegou contato com o vinho na parte de cima, é que ele sofreu algum ressecamento e transbordou e fez com que o vinho oxidasse. Né? Feito isso, o garçom deveria, eu não falo para fazer, porque senão as pessoas não têm cultura no Brasil para isso, mas ele deveria pegar uma pequena taça e fazer um microgole e tomar um pouquinho antes do cliente. Porque sommelier é isso, é tomar antes. A pessoa está pagando um vinho para tomar um vinho bom, não um vinho ruim. Então ele toma, o sommelier, dá uma viradinha do lado aqui para não ficar chato, avisa o consumidor que ele vai fazer um microgole no vinho só para ver se o vinho tá apto, né? E aí ele faz aquele teste, dá uma olhada na cor, cheira e toma um pequeno, assim, digamos que 10 ml, 5 ml, e vê se o vinho tá bom ou não. Isso já aconteceu comigo no Rubaiá, lá em São Paulo, e o garçom viu, tava bochoné, só meu amigo, parabéns, posso cheirar o vinho agora? Posso sentir o vinho? Ele tava com cheiro de mofo mesmo, e aí tava bochoné, ele foi até a adega, trouxe outra garrafa da mesma safra, fez todo o serviço de novo, aí sim o vinho tava bom. Então a maneira de você não pagar mico é não tomar, não aquilo que você não gosta. Você gosta de um vinho suave, e vai no restaurante, pede um vinho seco, só para a namorada, digamos assim, achar que você entende o negócio, né? E você não gosta do vinho, isso não é motivo para devolver o vinho. O vinho tem que ter, necessariamente, algum fator para que possibilite a devolução dele. Seja a cor do vinho, seja ele estar oxidado ou bolchoné, seja a rolha ter transpassado ali e o vinho está oxidado, bolchoné, enfim, defeitos verdadeiros no mundo do vinho, e não imaginários porque você não conhece o vinho. Dinir, no filme aparece aquele jantar requintado, né? E eis que surge um decanter de cristal para receber o vinho e oferecer um ar de sofisticação. Afinal, quando devemos usar o decanter? O decanter nunca, jamais em espumantes, em brancos tampouco, não precisa. O decanter que a palavra decanter em si já está errada, Márcio, olha que interessante. As pessoas usam o decanter, que é aquela garrafinha bojuda, né? A palavra decantar um vinho é tirar resíduos do vinho que não deveriam estar ali dentro, ou que o tempo faz com que isso crie resíduos, né, e que você não deva passar ele para a taça. Então ele fica no decanter e passa para lá. Só que a gente usa o decanter para aerar o vinho. Então o decanter, todo vinho, todo bom vinho, o mau vinho vai piorar se a gente decantar. Agora os vinhos tintos bons, eles vão melhorar em muito se aerados, ou então colocados no decanter com a função, obviamente, de aerá-lo, que é o que a gente usa. A gente fala decanter, mas a gente usa o decanter para aerar. Então, os vinhos que passaram mais tempo no barril de carvalho, todo vinho que passou por barril de carvalho, eu diria que tem que ser decantado por 10, por 15, por 20 minutos. Alguns vinhos merecem 10 horas de decantação, então no restaurante é difícil a gente ter esse tempo todo. Eu sempre, Márcio, quando eu vou jantar, almoçar com alguns amigos enólogos que vêm de fora do Brasil e eles trazem um vinho bacana, eu já peço vou no restaurante com antecedência, já peço para abrir aquele vinho. Tá? Lá umas 2 horas antes de nós chegarmos. O pessoal abre o vinho, põe no decanter, para que fique uma área do líquido em maior contato com o ar, óbvio, que é isso que faz decantar o vinho, e eles colocam na adega para ficar climatizado até a hora que a gente chega.
Existe também os aeradores que você coloca na mão, é uma cápsula, né? Você coloca, segura ele, passa o vinho aqui, ele cai aerado já embaixo, que é um turbilhão de ar que entra e faz com que o vinho fique como se estivesse no decanter por 1 hora. E esses filmes que a gente vê isso, a pessoa colocar no decanter, óbvio que vai melhorar, mas vai demorar. O primeiro gole vai ser igual. Agora, se ele tomar lento, né? Porque a ideia do vinho, Márcio, não é chegar e tomar como chopp, né? Rápido. É tomar ele devagar, lento. E aí sim ele vai melhorar. Mas com toda certeza, a primeira taça vai ser boa, mas a última vai ser muito melhor. Dinir, para muita gente, um filme policial é muito legal, né? Agora, quanto ao vinho, o duro é quando ele vira caso policial, como os falsificados, por exemplo, Dinir. Nesse conto, Márcio, eu gostaria muito de passar para todos os ouvintes aí que estão nos vendo e assistindo aí e ouvindo um filme que chama Sour Grape, né? Sour Grapes. É um filme que, na verdade, é um documentário, tá? Esse documentário saiu em 2016, contando a história do Rudy. Rudy é um cara que nasceu na Indonésia, aí ele entrou ilegalmente nos Estados Unidos. E chegando lá, olha como é complexo o mundo dos filmes de bandido, de mocinho que a gente vê hoje na televisão, só que na realidade, porque isso não é um filme, Sour Grapes é um documentário. E esse cara entra nos Estados Unidos, ilegalmente falando, com roupas boas, e vai em leilões de vinhos, onde ele consegue arrematar alguns vinhos bacanas, ele pega aqueles vinhos de 4, 3, 5, 10 mil dólares, ele analisa friamente aqueles rótulos, as rolhas, as garrafas, toma os vinhos, e aí o que ele faz? Dali para frente ele faz uma sequência de vinhos falsificados, usando a metodologia do que ele está vendo ali, o rótulo falsificado, ele envelhecia papéis, ele era uma pessoa fantástica, como sommelier, não diria, porque acho que ele nem curso de sommelier tinha, mas ele tinha um nariz fantástico, ele tinha a aptidão toda de um sommelier, né? Então ele conseguia fazer, ele pegava vários vinhos ruins, e transformava aquilo num vinho bom, fazendo blends, misturava um vinho com outro, e acabava ele vendendo os vinhos que ele comprava uma garrafa, ele vendia 200 garrafas. Esse cara, num ano só, ele falsificou, vendeu mais de 15 milhões de dólares. Tá? Ele foi preso em 2013 pela polícia dos Estados Unidos, cumpriu acho que 12 ou 10 anos, eu não me lembro agora, de cadeia por falsificar, não devolveu dinheiro para ninguém das pessoas das quais ele enrolou, né? Todo mundo achava ele uma pessoa fantástica, e acreditaram no cara. Então, esse é um filme documentário, chama-se Sour Grapes, né? Que conta a história de um bandido, né? É um filme de bandido, e para finalizar esse filme, eu não queria dar spoiler, mas no filme não fala isso. Só que, atualmente, esse cara saiu da cadeia, já cumpriu sua pena, e hoje ele é um funcionário de uma vinícola, onde ele faz blends de vinho, ou seja, pegar o cara, né, como aquele filme com o Leonardo DiCaprio, Pegue-me se possível, se conseguir. Se for capaz, né? Pegue-me se for capaz, enfim, prenda-me se for capaz, que é um cara que falsifica cheques, dinheiro, falsifica tudo que ele consegue, e no final das contas, tiram ele da cadeia para trabalhar na polícia para tentar detectar novos falsificadores. Esse cara, o Rudy, o tal do indonésio, ele hoje está trabalhando numa vinícola fazendo blends de uva, que são aquelas, pega um pouco desse vinho com outro, para dar um vinho legal. Então, o mundo do vinho, esse filme é tem outros documentários também, Obsessão Vermelha, né, Red Obsession, é um documentário interessante, onde conta a história, Márcio, do que está acontecendo na atualidade. A China está comprando muitas vinícolas na França, aliás, no Chile, no Brasil, inclusive, né? O Red Obsession é um filme velho, tem 12 anos, foi feito em 2012, e ainda hoje, aliás, eu diria que hoje está mais atual do que em 2012. Quem assistiu o filme hoje tem um déjà vu aí de 12 anos, mas na verdade, o filme está mais atual do que qualquer outra época. Até porque na França agora o governo está editando uma medida de acabar com certas vinícolas, ou seja, romper, né, ele está pagando para algumas vinícolas pararem de fabricar vinho,
porque abaixou demais o valor do vinho. Essas vinícolas geralmente são chineses, e agora o markup dos vinhos franceses está caindo muito. Nós nunca havíamos tomado vinhos franceses, que é o Bordeaux, por exemplo, que é uma região da França onde se faz vinhos da uva Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Merlot, era caríssimos. Hoje eu tenho vinho na minha loja por R$ 75. E isso para a França não é bom. Eles querem os vinhos volte a ser o que foram dias. Então, existem muitos filmes interessantes para a gente falar de vinho, como esse, são documentários, né? O Red Obsession também é um documentário. E tem também, Márcio, um filme que eu gostaria de indicar para quem está afim de entrar no mundo dos vinhos, ser profissional do mundo dos vinhos. É um vinho que é a abreviação sommelier em inglês, chama-se SOM, S-O-M-M, SOM. Né? Esse filme foi feito em 2013 e lançaram o 2 agora. São documentários de filme, mostrando em forma de filme, mostrando a dificuldade de se formar um mestre sommelier. Hoje, no mundo, nós temos 213. Esses caras passam por todas as provas possíveis e imaginárias, de terroir, do inglês, que você tem que saber muito bem a língua. Enfim, é uma árdua tarefa para quem está afim de entrar de cabeça mesmo aí no mundo do vinho. Tem muitos filmes bons e muitos vinhos bons para assistir, degustando. Ednei, no filme, dependendo do gênero, a temperatura acaba se tornando alta. Agora, qual que é a temperatura ideal para o vinho? Todo vinho... Bom, primeiro desmistificar que vinho tinto se toma a temperatura ambiente. Nunca houve isso. Sim, no Brasil, infelizmente, existiu isso há tempos atrás. Nas garrafas vinha escrito isso, né? Tomar vinho tinto a temperatura ambiente, mas nunca foi. A grosso modo, cada vinho tem uma temperatura ideal. Mas vamos lá, a grosso modo, os vinhos tintos de 12 a 18 graus, se for um vinho mais jovem, um pouco mais gelado, se for um vinho mais complexo, um pouco mais, eu diria que 18, 16 graus o limite dele. Um vinho espumante, 5, 6 graus. Um vinho branco de 7 a 8 graus. E os rosés de 7 a 10 graus seria o ideal. E lembrando que quem tem a adega em casa, na temperatura correta, vai tirar da adega e vai deixar num dia quente, como está hoje, pelo menos por aqui, ainda que esteja chovendo, né? Esse vinho vai aumentar, em 10 minutos ele aumenta alguns graus. Então é sempre bacana ter um balde com água, né? Não só gelo, água e um pouco de gelo para ir refrescando o vinho. E de acordo com o filme vai passando, o tempo vai passando, o filme vai esquentando, volta a garrafa no balde com água e gelo. Gelou muito, tira o vinho para que a gente consiga consumir ele nessas temperaturas que eu te falei agora há pouco. No filme, depois daquele jantar, sobrou vinho e, de repente, o personagem principal abre a geladeira e coloca a garrafa na porta. Aí eu pergunto, qual que é o impacto que a porta da geladeira tem no vinho? Bom, primeiro ele está fazendo certo. Se ele está colocando a garrafa de pé na geladeira, já é um bom começo. Porque sobrou vinho, o que acontece? Quando está lá em cima a garrafa, o vinho está fechado, o gargalo tem uma quantidade muito menor de ar em relação ao líquido. Ótimo. Quando ele tomou o vinho, está na metade, já vai ter uma quantidade maior de ar em relação ao líquido. Isso é bom, porque aera o vinho nos primeiros momentos, nas primeiras horas. Mas se aquela garrafa de vinho for ficar guardada ali por 1, 2, 3 dias, vai acabar oxidando mais rapidamente o vinho. O fato de estar na porta da geladeira, e ele abrir e fechar a geladeira muitas vezes, vai movimentar o vinho. Isso não é bom para o vinho. Então, o correto seria ele ter uma adega de vinhos, onde ele não vai mexer no vinho e deixar a garrafa de pé ali. Ou mais correto ainda, e essa dica eu dou para todo mundo, não tem nada melhor do que isso, se ele não vai tomar o vinho no outro dia, pega aquele conteúdo, passa para uma garrafa pequenininha de vinho, até a boca. Na boca, quando tiver o vinho bem na boca, pega a rola e bate, vai na pia, né? Vai vazar um pouco do vinho. Ele tirou todo o ar que eu queria oxidar esse vinho. Aí ele põe na geladeira e pode esperar 1 mês, 2 para tomar, que vai estar em pleno tranquilidade, vai estar tranquilo o vinho. Ednei, nas mais diferentes situações dos filmes, né, nós temos sempre a presença do vinho. E quando se fala em harmonização do vinho com a comida, isso também abre muito espaço para mitos. Eu queria que você falasse alguns mitos sobre essa harmonização do vinho com a comida. Olha, vamos lá, essa tem muitas mesmo. Eu assisti recentemente um filme em que uma molecada lá pega um chocolate adoidado e saem com uma garrafa de um vinho
que a gente que viu o rótulo ali e tal na hora, era um vinho tinto seco. O vinho tinto seco com vinhos com chocolate não harmoniza. O que existe é uma regra de harmonização que eu acho que é bem interessante, que é a igualdade, é o mais fácil. Existe por adversidade, por contraste, né? A harmonização por contraste, como, por exemplo, a gente pegar um queijo Roquefort ou Gorgonzola e tentar fazer uma harmonização por contraste, por diferença, com um vinho Botrytis cinerea, que é feito com uma uva que dá um fungo ali, né? Ou então até mesmo um colheita tardia, né? É fantástico, porque um é salgado, o outro é doce, mas os dois têm algo em comum, que é a acidez dos dois. Então, isso é bacana. Mas o mais comum que eu indico para todo mundo em harmonizações é o peso do prato que você vai comer, da sobremesa, do prato, que seja, no mesmo peso do vinho. Então, se um é doce, o outro também tem que ser doce. Se um é forte, pega uma carne gordurosa, então pega um vinho da uva Taná, um Cabernet Sauvignon mais forte. Se você tem uma carne muito gordurosa, uma carne muito forte ali, se você colocar um vinho da uva Pinot Noir, ainda que seja tinto, ele é muito levinho, os taninos não acompanham. Então dá uma certa divergência. Então eu diria que a igualdade é algo para se acertar. Uma carne branca, um peixe, um vinho branco. Um prato como o bacalhau, que tem uma acidez mais elevada, um vinho verde, né? Um vinho de Portugal, do Vale dos Vinhos Verdes, não um vinho que as pessoas acham que vinho verde, às vezes, é um vinho branco ou com a cor verde. O vinho verde pode ser tinto, pode ser branco, pode ser rosé. Então tem que ter esse critério, que senão realmente um casamento não sai muito bonito, né? É a mesma coisa com esse vinho, né? As pessoas tomando um vinho seco com chocolate é a mesma coisa que você comeu a sobremesa antes do jantar, do prato principal, salgado. Nós estamos no finalzinho. Quando a gente prova vinho, o nosso olfato é tão importante quanto o paladar, né? E a fisiologia do paladar, ela começa exatamente no nariz, como você já teve a oportunidade de falar. Sim. A gente prova com o nariz primeiro. Portanto, sem dúvidas. O ambiente da degustação, ele precisa ser o mais neutro possível, exatamente para uma melhor percepção do vinho. Aí, o que um perfume compromete nesse cenário? Tudo. O perfume compromete tudo. Na verdade, uma sala de provas, que a gente fala uma enossala, né? Uma sala de vinhos, ela não deve ter presença de ninguém com perfume, ela não deve ter sido limpa com desinfetante, nada naquele momento ali. Ela deve ter uma mesa branca, se possível, porque é onde você vai ver a transparência do vinho. E o perfume interfere absurdamente em tudo. Não é legal estar com perfume aliás, é até proibido em degustações profissionais você entrar com perfume. E se me permite, Márcio, eu queria dar uma dica de um filme que está acontecendo agora, eu mesmo não assisti ainda, chama-se A Viúva Clicquot, né? Para quem não está habituado ainda, existe um espumante champanhe famoso demais, que chama-se Viúva de Clicquot. Esse Viúva de Clicquot é a viúva Nicole Pouzardin Clicquot. Ela ela só está falecida há muito tempo, mas enfim, lançaram um filme agora que conta a história dessa mulher, que tinha um marido que morreu cedo, e ela, nova, naquela época, 1700, ela vai fumaça, ela precisou bancar, né, toda a história do marido dela de fazer vinhos, espumantes, e foi ela que criou o método tradicional, que é aquele onde a segunda fermentação é feita na garrafa, e ela conseguiu criar e virando a garrafa até que as leveduras mortas caíssem até o final da garrafa ali, né? E depois congelar ali para tirar, para que as pessoas pudessem tomar o espumante pelo método tradicional, onde as leveduras mortas ficam em contato com o vinho, tirar aquelas leveduras mortas sem o desprazer das pessoas tomarem o surli, que é aquele, né? Esse filme está em cartaz agora, ainda acho que está no cinema, mas é muito bom o filme. Eu li a sinopse do filme, já me contaram o filme, eu mesmo não assisti, estou para assistir, mas é um filme que a gente, falando de vinho e filmes, não poderia deixar, talvez seja um dos últimos filmes aí que saiu agora e que vale muito a pena todos assistirem, viu, Márcio? E valeu muito a pena a sua participação nesta live nossa sobre filmes e vinhos, o sommelier Edir Janduso, a quem agradecemos pela gentil participação, Edir. Foi um prazer tê-lo aqui. Prazer o meu, um brinde a todos vocês, um brinde a você, a todos que estão nos ouvindo e vendo. Desejo sempre dias melhores para todos vocês, um brinde à vida.
Agradeço mais uma vez o sommelier Ednir Janduso pela participação na nossa live Filmes e Vinhos. Agradecimentos também ao Elias Moraes na operação de áudio e vídeo. E convido a todos para a live do dia 19 de novembro, quando estaremos recebendo aqui o professor historiador da Unicamp, Pedro Paulo Funari, para falar sobre cultivo e produção de vinhos no sul de Minas. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Filmes e Vinhos, com Márcio Alvarenga.